Meu nome é Kaliane Damasceno, sou aluna do curso de Fisioterapia da UniFTC e vou falar um pouco sobre os aspectos negativos, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade por conta do coronavírus, esse vírus que surgiu em 2019 causando uma pandemia. Um dos aspectos negativos foi o aumento do consumo de energia, pois por conta do isolamento social, as pessoas passaram a ficar mais em suas residências, utilizando mais eletrodomésticos, internet, televisores, fazendo com que esse consumo aumentasse. Outro fator negativo foi o aumento no consumo de água, pois foi necessário o aumento na lavagem das mãos e a higienização de suas residências. O aumento na produção de resíduos sólidos, pois com essa pandemia as indústrias passaram a produzir mais, principalmente insumos hospitalares, como luvas, máscaras, gorros, capas e outros materiais feitos de látex, que levam anos para se decompor na natureza, causando danos irreversíveis ao meio ambiente. Houve também um aumento da produção de produtos químicos utilizados na higienização dos ambientes, das residências e dos hospitais. Em relação à sociedade, um dos maiores impactos negativos foi o desemprego, pois muitas indústrias precisaram ser fechadas, principalmente as indústrias que não são consideradas bens de consumos essenciais. Essas indústrias tiveram necessidade de demitir seus funcionários para evitar aglomerações e disseminação da doença, causando desempregos. Aumentou, consequentemente, a fome, pois as pessoas sem trabalhar, sem ter como manter suas famílias, passaram fome. Outro problema foram depressões, doenças psicossomáticas também. E o pânico na veracidade das informações, pois muitas pessoas passaram a disseminar informações e a sociedade ficou sem saber se era verídica ou não, causando um pânico e um transtorno muito grande para a sociedade, principalmente os fake news, que de fato a sociedade não sabia o que era verdade. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vou falar agora um pouco sobre os pontos positivos e negativos relacionados ao Covid, relacionado a toda a sociedade e o meio ambiente. Então, vamos lá. A Organização Mundial de Saúde aponta que um animal é o principal suspeito de infectar os seres humanos através desse vírus chamado coronavírus, o Covid-19. Esse principal animal seria o morcego. Muitos estudos e relatos estão falando em jornais nesse primeiro momento, durante essa semana, que também foi publicado, que aponta que o coronavírus pode ser uma contaminação que pode ser surgido através de um centro de pesquisa que fica lá em Wuhan, tá? Mas ainda nada aponta que essas pesquisas ou até mesmo esse laboratório foi o ponto de começo de transmissão do coronavírus. Os pontos positivos relacionados à sociedade são a valorização do profissional da saúde, tá? Muitos desses profissionais não eram tão valorizados, até mesmo antes dessa pandemia, e hoje estão sendo valorizados, por estar em frente, em debate de frente através da cura, através do tratamento, até mesmo através de expondo da sua vida, colocando em frente para melhorar o bem daquele ser que está ali acamado, que está em UTI. Outro ponto muito positivo é a conscientização quanto à higiene pessoal e alimentos. Como é essa conscientização da higiene pessoal? Então, essa conscientização é dada de devida forma, através da higienização das mãos, através de uma lavagem com água e sabão e utilizando também o álcool em gel, tá? E as pessoas utilizando a máscara, aquela de proteção, que é a tríceps de proteção, que é de 3 camadas, ou até mesmo
outros modelos que venham a prevenir o coronavírus, tá? O incentivo à ciência e ensino à pesquisa também é um ponto que está sendo muito debatido durante esse período, né? Porque até então não existia tanto estudo relacionado ao coronavírus e as pessoas, os cientistas estão à procura da cura desse vírus, tá? Outro ponto positivo é a diminuição de acidente de trânsito. Por que a diminuição desse acidente de trânsito? Porque até então as pessoas não estão saindo para ruas, né, por conta de toda essa pandemia, e assim o trânsito está vindo a diminuir e essas pessoas estão vindo a ficar mais em casa, e até então está vindo essa queda de volume de acidente de trânsito. Outro ponto positivo também que a gente pode estar agregando é a ampliação de teletrabalho. O que significa esse teletrabalho? O teletrabalho significa o trabalho home office, que até então as empresas não era tão habitual, né, ao trabalho home office por conta do volume, mas por conta dessa pandemia teve que existir esse teletrabalho, que seria o home office, para que as empresas fiquem ainda erguidas e de portas abertas. Claro que muitas dessas empresas, pelo que a gente está vendo aí nos jornais, estão fechando suas portas, estão dando férias coletivas aos seus profissionais, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o ponto positivo relacionado ao meio ambiente. Um dos principais pontos positivos é o combate ao aquecimento global e à poluição do ar, tá? Por que esse combate ao aquecimento global? Muitas dessas empresas estão fechadas e muitas delas deram férias coletivas ao seu funcionário. Sendo assim, ela diminuiu essa emissão de gases diretamente na atmosfera, tá? Outro ponto positivo é a diminuição do dióxido de carbono na atmosfera. O que significa essa diminuição do dióxido de carbono? O dióxido de carbono é um gás emitido pelas fábricas, né, que através da combustão e da queima desses gases, desses combustíveis e desses fósseis que lança na atmosfera. Outro ponto positivo é a redução da emissão do dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio é um grande protetor também, né, da atmosfera em relação aos raios ultravioleta. Ele se torna um ponto positivo e um ponto negativo relacionado ao Covid. Como por exemplo, com essa emissão dos gases, ele faz aquela proteção. Quando fora a emissão dos gases, quando não tem essa emissão dos gases, até então toda a atmosfera fica descoberta e assim os raios ultravioleta acabam ultrapassando essa camada da atmosfera, tá? Obrigado. Bom, o nosso grupo listou alguns fatores que nós consideramos importantes, quais devemos levar como ensinamento depois que essa pandemia passar. Primeiro, podemos citar a empatia, porque essa situação, né, como foi adotado como medida de prevenção, o isolamento social, que é uma medida que ela não só ajuda que nós não sejamos infectados, mas também evita que outras pessoas em situações de mais vulnerabilidade sejam também. Então, a gente tem que aprender mais a se colocar no lugar do outro e entender que nem tudo é sobre a gente, somente sobre a gente. Também podemos listar a questão da educação financeira, porque muitas pessoas estão sendo desempregadas nesse momento devido à crise financeira que está acontecendo, que ainda virá a se tornar pior, né, segundo estatísticas, para passar por momentos difíceis como esse, porque muitas pessoas não têm o hábito de ter uma reserva financeira para esse tipo de situação, né? Na verdade, ninguém espera, mas o importante é a gente ter sempre alguma coisa guardada, né? Também podemos listar a valorização da vida, porque com essa situação, essa pandemia mostra o quão somos vulneráveis e susceptíveis a assumir, a morrer, né? Porque pessoas ricas, pobres, negras, brancas, independente da raça, da etnia, que foram infectadas com coronavírus, como aconteceu ao redor de todo mundo, foram infectadas de um dia para a noite, morreu, perderam a sua família, as famílias ficaram devastadas e nem tiveram direito de fazer um sepultamento digno, né, devido à situação.
recorrente no mundo, né? Não digo nem só no nosso país. Então, essa situação acho que vai mostrar o quão devemos valorizar mais a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, amigos, enfim. Também temos uma coisa que está sendo de suma importância aqui no nosso país para combater o coronavírus, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que é muito negligenciado e criticado por algumas pessoas e que deve ser mais valorizado juntamente com os profissionais que estão inseridos nele, porque estamos vendo que muitos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas estão aí lutando de forma incessante para combater o vírus e para tratar as pessoas que já estão infectadas. Então devemos, valorizar mais esse sistema, que países desenvolvidos não têm um sistema de saúde integrado como o SUS. Então a gente precisa valorizar mais, e não quer dizer que ele não tem falhas e erros, né? Todo sistema tem. Mas é um sistema bom e que está sendo completamente importante no combate ao coronavírus. Temos também a questão de valorizar o nosso direito de ir e vir, que é uma coisa tão simples, que todo mundo faz todos os dias, ir ao trabalho, ir à faculdade, sair à praia, e que hoje estamos impedidos de ir, né? Uma medida protetiva para evitar que o vírus se espalhe. Então, a gente também vai aprender a valorizar muito mais isso. Valorizar a nossa família, a nossa casa, onde nós estamos, porque muitas pessoas não têm condição de estar em casa, né, todos os dias, porque precisam trabalhar, porque são pessoas autônomas, ambulantes, enfim, que vivem em situação de miséria, que estão sofrendo muito com essa pandemia, não por estarem infectados com o vírus, mas por não terem uma condição social favorável para simplesmente estar em isolamento social. E então a gente tem que valorizar pelo fato de a gente ter, que são coisas que parecem simples e essenciais, mas que muita gente não tem. Também devemos valorizar o nosso papel social, né? O que a gente desenvolve na sociedade, o nosso trabalho, porque muitas pessoas estão ficando desempregadas e que ficarão por um bom tempo. Então, o meio ambiente também é uma coisa que a gente tem que passar a valorizar muito mais e ver se conseguimos aprender, né, como utilizar e dispersar os recursos que nós utilizamos, porque foram mostrados estudos que houve uma diminuição considerável na emissão de gases poluentes na natureza devido à diminuição da circulação de pessoas pelas ruas, a diminuição de automóveis nas ruas, as pessoas não indo à praia. Então, tudo isso, né, esse isolamento, ele trouxe um benefício muito grande para a natureza. Então, grandes cidades como São Paulo registraram queda de mais de 50% na emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, são números consideráveis e que nós devemos tomar também como um aprendizado nessa pandemia, né? Porque com certeza serão inúmeros aprendizados, mas esses listados foram os mais importantes, considerados mais importantes por nós do grupo.